Carmine, se você estiver escutando, cara, manda a pergunta de novo. Não, já tá. Entrou, né? Entrou, entrou. A Nádia Luciane está pedindo para eu te mandar um beijo. Nádia. Bom, Nádia. É uma pessoa. E disse que eu sou um dos responsáveis por ela trabalhar com isso. Oh, meu Deus do céu. A que ponto eu cheguei, né? Nádia era uma estudante e foi fazer uma visita nessa época da Vida de Galileu. Eu estava dando uma oficina. Ela entrou, ela falou: o que é aqui? Eu digo: aqui você está falando de oficina de luz, uma oficina. E aí tudo começou. Ela depois ficou com o mestre, o real mestre dela, né, que foi Beto Bruel. E Nádia é um ser humano especial. Tá? Ela chega a ser chata na abnegação dela. Mas continue assim, querida, por favor. Está fazendo um mestrado agora, não sei se é mestrado, se é doutorado. Eu digo, eu fico tão, às vezes, acanhado, sabe, com essas atitudes, porque eu não tenho mestrado nenhum, eu não tenho doutorado nenhum. Entendeu? Eu sei o seguinte, o que eu tenho é um puta gostar por essa merda. Né? E entender essa coisa. Agradeço muito a Jorginho ter me ensinado o porquê da luz. Porque foi vendo uma luz dele, Mistério das Nove Luas, Ilo Krugli, Vento Forte, é o nome do grupo, que foi para São Paulo. Então, Elias Krugliansky, porque esse era o nome de Ilo, me mostrou um espetáculo que eu vi que a luz tinha alguma coisa a ver com aquele espetáculo. Eu disse: quem é essa luz? Ele disse: um Jorginho de Carvalho. Ah, foi ótimo, foi ótimo. Obrigado, Jorginho, sinceramente, por você ter me possibilitado enxergar teatro da forma que eu enxergo. Tá? Mas, vamos lá, onde é que a gente estava? Você estava falando de alguma coisa com o Paulo Altran. Isso. E aí, né, eu coloquei o acrílico né, fechamos, ou seja, se você virasse a baciazinha de cabeça para baixo, não saía nada, estava lá água lá dentro. O espelho estava colado. Né? Mas, olha, vamos lembrar aquela história do ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, e vamos lembrar da história do ângulo de refração da luz. E, caramba, eu falei: como é que vai ser isso? Eu digo: já sei. Piamel pediu contra-regra. Olha o teatro na arte coletiva. Né? Precisa do coletivo no teatro, gente. Eu pedi ao contra-regra que era ele que abria o pano. É ele que abria a cortina de boca. Né? E Paulo já estaria fazendo a ação de se banhar o rosto, porque antes da primeira fala. Eu digo: já sei. Olha, quando você der o terceiro sinal, você vai estar do lado da bacia. Deu o terceiro sinal, você balança a bacia, vai e abre o pano. Ou seja, quando ele estava abrindo o pano, a bacia estava em cima de um banquinho, não tinha como errar, né? O refletor ia lá na aguinha e Paulo estava passando a mão no acrílico, como grande ator que era, lavando o rosto, enxugando com a toalha. A minha cena e a luz aconteceu. Galileu, Vida de Galileu. Foi carioca. Né? Aliás, o pai de Nádia disse que não gostou da minha luz. Né, Nádia? Porque disse que está muita sombra. Está muita sombra. O pai dela disse que não. Hoje eu me lembro de Abu Janra.
né, dizendo: Aurélio, o iluminador brasileiro não sabe fazer geral, Aurélio. Eu digo: é mesmo, Abu? Por quê? Não sabe, fica tudo cheio de sombra. E eu estava fazendo um espetáculo com ele no Teatro 1 do CCBB, né, que era um teatro, até hoje é assim, você tem um quantitativo de reflexão. Desculpa interromper. Acabou? Eu montei uma peça lá no Teatro Glória, não sei se você lembra, Hamlet Negro com a direção dele. É negro. Hamlet é negro. Abu na plateia. Eu na cabine. Aurélio! Ele fala: Abu, por que você está falando assim comigo? E eu na cabine: você me deixa nervoso, Abu! E ele, se rindo. E nós fizemos o Hamlet é Negro, espetáculo bonito pra caramba. Abu sabia tudo de teatro. E eu sofri. Fui eu que hackeei. Fui eu que hackeei esse espetáculo lá naquela sala de hack maldita. Que sala maldita, nada, era uma delícia aquilo, gente. Pegar aquele que era com os terminais com tubo, canos cortados, né? E a haste que entrava lá, o macho vinha e plugava lá no agrupamento do canal. Eu e o Orlandinho. Você e o Orlandinho, outra pessoa querida. Orlandinho eu só tenho 14 anos. O Giga, esse meu assistente não, é um companheiro, né? Pai do Santiago, um dos netos. Aurélio, você tá sem voz aí de novo, ó. Perdeu a voz. Tá sem voz. Aurélio! Aurélio, caiu o som, tá sem som. Tá sem som, sem som. Não, eu vou tirar você e vou colocar você de novo. Peraí. Vocês estão me ouvindo, né? Hein, Carmine? Tá me ouvindo, Carmine? Você tá me ouvindo, Luiz, aí? Eu vou colocar o Aurélio de novo. Vamos lá. Vê? Aê! Voltou. Voltou. Maravilha. É? Não, eu tô vendo também que ainda bem que eu me tranquei aqui dentro, porque a minha mulher está fazendo aula, né, pela internet da faculdade dela. Ela faz faculdade de fisioterapia, né? E talvez a internet, que está tão fraca às vezes, que ela está usando a internet também. Perdão. Teve a pergunta do Carmen e outra que ele fez, que ele pediu para você falar do processo, como foi o processo. Ele falou que entender o autor era um processo do Meyerhold, né? E ele pediu para você falar do processo de criação de Esperando Godot com a direção do Moacir Chaves. Ah, meu Deus do céu! O Carmen fica puxando como é que foi aquela história. Meu Deus do céu, olha, Rogério Cardoso, Denise Fraga, o Thomas Bach, Rogério Freitas. Esse era o elenco do Esperando Godot. Foi quando eu aprendi mais ainda a admirar Rogério Cardoso, que ele não usou uma cartinha da manga de grande comediante que ele era para fazer aquele espetáculo. Tá? Então, se falava
De vez em quando o Rogério dava umas cochiladas no ensaio, mas era um ser humano. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, com o Milani, outra forma de aprender e entender teatro. O Esperando o Godot, o que foi, né, o Godot? Perdeu o som. Peraí. Perdeu o som. Vocês estão me escutando aí? Você está me escutando, Carmine? Vê. Voltou. Puta que pariu. Eu acho que eu estou falando muito. O negócio é esse. Voltou a voz? Voltou. Pode ser esse negócio da internet. Pode ser isso. Entendeu? Mas eu aprendi ali também no Esperando Godot essa coisa da mutação da luz, né? Que vai muito do como ela acontece, qual é a dinâmica. Uma das grandes armas da iluminação é a dinâmica de entrada e saída de luz. No Godot, imposto pelo próprio autor, tá? Em que ele diz, o personagem, o Estragon e o Vladimir, né? Ele tinha que falar uma coisa, era então no meio do texto, e de repente ele virava para trás, anoiteceu. Ou seja, naquela deixa de texto, a luz fazia tuf e mudava para a noite. Foi quando eu fiz a noite, já tinha gelatina, tá, gente? Em que eu fiz um ciclorama, tinha um ciclorama, né, lá do Teatro Ipanema, que nós fizemos aqui no Teatro Ipanema, e eu botei uma noite, como era a noite que tinha isso? Era a informação de luz. Eu botei uma noite com aquela gelatina 56, Gift Lavender, né? Que é o lavanda cigano, e eu coloquei um PCzinho fajutinho, entendeu? Mas também afinado lá, e tinha uma lua no céu. A luz da árvore, que era a única cenografia do Esperando Godot, essa cenografia imposta pelo autor, né? E fazendo ali Denise Fraga, essa atriz estupenda, entendeu? Eu terminei Denise, depois em outro espetáculo, gente. Eu vi que Denise era uma grande atriz numa cena que ela contracenava com esse ator, mas numa comédia. Com programação, com puta confusão. Era o nome da comédia. Tá? No Teatro Princesa Isabel. E ela contracenava com o Rogério Cardoso saindo de dentro de um armário de sunguinha. E quando eu olhava aquela cena, a peteca rolava e não caía. Eu falei, essa menina é maravilhosa. Porque fazer isso com o Rogério Cardoso, porque ele domina a comédia, e fazer esse jogo foi maravilhoso. Mas no Esperando o Godot, né, tem uma particularidade que eu devo dizer. Moacir Chaves, esse diretor que você falou, se Moacir, em termos proporcionais que eu vou falar, né, se ele dirigiu 40 peças, eu fiz luz de 38. Mais ou menos nessa proporção. Né? É um amigo, meu compadre, né, casado com Moniquinha.
aqueles dois filhos que eu aprendi a ver crescer, Daniel e Bruno. Mas Moacir é um dos poucos diretores que a gente discute muito à luz. Mas chega, às vezes, a ponto da minha filha, não é, Ana Luzia, chegar para mim e falar assim: pai, como é que você aguenta isso com esse Moacir? Pelo amor de Deus! E me lembro também do meu querido... Desculpa te cortar, eu me lembro de uma peça que eu fiz com você, que eu acho que era a direção dele, não? Que foi uma que a gente fez num barco na Marina da Glória, por Mares Nunca Dantes. Por Mares Nunca Dantes, Porã, com o Tonico Pereira, Orã Figueiredo. Gente, meu Deus do céu. Aquela intrépida trupe pulava lá do mastro, lá em cima, da gávea maior, pulava lá embaixo naqueles elásticos, que eu dizia: não tragam a mãe de vocês de espetáculo, vocês vão matar a mãe de vocês, né? Porque eram loucos daquele. Eu fiquei fazendo luz da intrépida um bom tempo. Né? Aliás, foi um dos... Eu falei, gente, colocou numa crítica, ele dedicou um parágrafo à iluminação do espetáculo. Eu falei, gente, eu acho que eu acertei nisso para ele. Para ele. Mas, como eu fui indicado para Prêmio Michel, por aquele espetáculo, Sonho de Einstein, e do outro espetáculo, Veneza, que o Falabella dirigiu, quem operava a luz, Rodrigo? Do Sonho de Einstein. Lá em cima. Era Rodrigo Pivetti que operava a minha luz, né? E Guiga operava. Ele fala que discutiram que quem ganhou foi o Sonho, e eu depois, mais tarde, eu vim saber que oficialmente foi pelo Veneza. Vai a pergunta, vamos lá, vamos objetivar, senão eu fico contando aqui história até morrer. Tem uma pergunta aqui, quem que fez? Deixa eu ver aqui, porque tem que voltar lá em cima. C. Henrique... é o C. Henrique Pereira? Não sei. Falando nisso, como é trabalhar com a Amir Haddad, em especial neste último trabalho, com a forma tão peculiar dele dirigir? Uma assistente de direção com o Amir virou para mim, a Lucy Mafra já partiu disso. Para mim, Aurélio, você é o único iluminador que sabe trabalhar com Amir Haddad. Né? Eu não sei até que ponto é isso, porque Amir é um ser humano que ele viu o teatro feito por ele, né? Não é uma questão de seja um teatro diferente, mas ele é um teatro evolutivo. O Amir não faz um espetáculo hoje e amanhã repete esse método em outro espetáculo. Entende? Você tem que respeitar muito, porque esse homem, que vou fazer 72, a Amir está com 80 e poucos. Né? Eu acho que o Amir está com 85, não? Não sei. Mas Amir, por exemplo, nós fizemos agora o espetáculo da Clarice. A gente só fez uma semana de espetáculo, né? Porque parou tudo. Esperança no Teatro Petra Gold, em que ele mesmo chegou para mim e falou: nesse você vai se esbaldar, né, Aurélio? Por quê? Porque Amir, ele está hoje querendo um teatro substantivo. Ele não quer um teatro adjetivo. Ou seja, amigo, a Alma e Moral, que é a direção do Amir também, que é supervisão, ele diz que não dirige mais, ele faz supervisão, né?
você tem na relação da luz, você tem 10 canais de mesa. Geral, contra a luz, frente cadeira, contra a luz cadeira, chão, contra a luz amba chão. São 10 cenários, contando com a plateia. E olha, esse espetáculo tem 14 anos em cartaz. Tá? Iranzinho, né? Que me aturou, aliás, me aturou desde aquela época que eu fiz o Solidão à Comédia, lá no Ruth Escobar, Irã Havas, operou essa luz muito tempo aí em São Paulo. Mas a Amir tem uma coisa ele não quer florir nada. Sabe por quê? Porque o teatro que a Amir faz é o estar na rua. Você conseguir sintetizar as propostas de teatro de Amir. Ele riu muito comigo, porque agora eu disse para ele uma coisa. Ator de Amir Haddad, que faz um espetáculo, tem supervisão de Amir Haddad, pode não saber por onde entra e sai de cena. Mas se você perguntar para ele o porquê dessa cena, ele vai te explicar ipsis literis. Entendeu? Então, isso é Amir Haddad. Entendeu? E esse cara eu respeito muito, eu gosto muito dele. Entendeu? Uma vez eu vi uma conversa, uma discussão no bom sentido, de Amir Haddad de um lado e Antônio Pedro Borges de outro. Era teatro puro, teatro vazando para tudo quanto era lado, e eu aborrecido de não estar com um gravador, não tinha celular naquela época, para você gravar o conceito de teatro que esses dois têm e discutir num bom sentido da palavra. Entendeu? Então, trabalhar com Amir Haddad é isso. É você se procurar. Tem uma frase que é dita hoje muito por muita gente, né? O simples, entendeu? Você conseguiu o máximo. Entendeu? Isso é trabalhar com Amir Haddad. Você conseguiu, em alguma peça que você tenha feito com a Amir, você conseguiu colocar cor ou fumaça em alguma delas? Oh, mas não tenha dúvida. Claro que eu consegui. Ele não é essa pessoa. Ele não é essa pessoa. Não é mesmo. Por exemplo, a Esperança, que está lá no Petra Gold, ele mesmo falou comigo que você vai se esbaldar, né? Porque é uma peça que o texto é em cima das músicas do Zé Cabaleiro, gente que eu aprendi a amar o trabalho desse cara, e mais textos de Clarice, entendeu? De visões de Clarice. É um trabalho tão lindo, o Esperança, entendeu? Que, caramba, todo mundo tem que ver esse espetáculo. Esse espetáculo me motivou e fez. Hoje não é mais diretor de teatro, né? Ele trabalha com pessoas com healing em Salvador, parece que ele está lá na Bahia. Mas um dia Celso falou para mim uma coisa. Olha, foi em 1987. Aurélio, você não tem o direito de morrer e levar contigo o que você sabe. Então, esse espetáculo Esperança está me fazendo... Eu nunca achei... Acho que não vale a pena. Mas, de um dia sentar e essas histórias que eu conto, deixar registrada a minha maneira de ver. Não sei se é certa, se é errada. Entendeu? Eu não quero ser o dono da história. Não quero. Não sou. Entendeu? Estou me perguntando muito seriamente. Será que valeu a pena esses 44 anos para terminar eu dentro de casa sem poder trabalhar? Dói. Dói mesmo. Acho como deve doer para a minha princesa, minha filhota maravilhosa, que está fazendo o trabalho dela, entendeu? E foi tolhida também. Todos nós, né?
estamos impedidos de mostrar, entendeu? O que a gente sabe fazer, o que a gente quer fazer. Tá? Mas vamos lá, tem mais uma pergunta. Não, agora é uma pergunta minha mesmo, porque já fizeram lá, eu esqueci o nome da pessoa e eu não consigo achar. E aí eu vou fazer essa pergunta. Algum diretor, em algum momento, podou alguma coisa da sua criação de luz? Claro! Mas é claro! Gente, pelo amor de Deus, eu não sou dono da verdade. A gente não tem que ter esse conceito de que ninguém bota a mão no meu trabalho. Olha só, historinhas do Aurélio. Vou voltar lá, Barreado, 1980. Teatro dos Quatro. O menino que tinha feito um espetáculo na Aliança Francesa da Tijuca chegou para mim e falou: Aurélio, eu queria ver você trabalhando em teatro, pode ser, se não pode. Ele foi para lá, Barreado, ainda era a luz de Neném e Aurélio. E nós fizemos estávamos fazendo o espetáculo, e ele vira para mim, e eu tinha dito para ele: você quer aprender, quer saber como é que funciona, criar a luz? Ele disse: é. Eu digo: então você tem que ver ensaio, para você ver a ação nua e crua, e depois com a vestimenta que a gente vai dar. Cenografia, figurino, luz, música. E ele foi. Né? Numa dessas vezes, ele falou: puxa, Aurélio, eu tive uma ideia maravilhosa. Eu digo: que ideia, Fernando? Não vou nem te falar, porque a luz é tua, você é eu não vou. Ele disse: não, fala, cara. Não, é porque, lembra, eu vi no cenário, tinha aquela plataformazinha de casa, era uma peça que já passava no interior, era no interior paulista, mineiro, no interior mineiro, que tem uma comida chamada barreado. E tinha aquele famoso santinho, né, na entrada, se o ator entrava, quando abria a porta, o santinho estava aqui em cima dele. E ele falou: puxa, Aurélio, vamos botar uma lampadinha ali. Eu falei: Fernando, Elizabeth Sabala fazia o espetáculo. Ele falou: Fernando, lembra de uma coisa? O que entra na mão da Elizabeth Sabala assim que ela entra em cena? E ele parou e disse: ih, Aurélio, é verdade, desculpa. Não tem luz elétrica na casa. Eu falei: não tem. Então esquece. Não, esquece o caceta. Eu adorei a ideia, entendeu? E nós botamos um copinho com óleo, com a lampadinha, e estava lá a luzinha do santo. Então, se a ideia eu abraço, desculpa, ela passa a ser minha. Se um companheiro meu de trabalho, um elemento da minha equipe, sabe como eu trabalho, que já entende o meu raciocínio, me dá uma ideia, ele não vai estar louco de estourar com a minha proposta de trabalho, mas ele me dá uma ideia que se coaduna com o que eu estou fazendo. Achar que aquilo vale a pena passa a ser minha ideia. Quando um diretor chega para mim e coloca uma coisa, por exemplo, o Moacir Chaves, quando a Luzia fala... Colocaram aqui que o Moacir Chaves entrou na conversa. A gente tem uma forma de trabalho que é maravilhosa. Porque, se você vê, pensa que a gente está brigando, e não. A gente está fazendo um espetáculo. E ele, como maestro da história, porque para aí é a visão de um diretor. Ainda bem que hoje em dia, não, há muito tempo, já vem se falando de direção geral. Não é um termo só de diretor, direção geral. Porque ele interfere no trabalho de todo mundo. Ele é o que vai costurando essas propostas. Então, ele pode me dizer: não fecha a luz nessa hora. Assim como a Derbal chegou para mim, no Carteiro e o Poeta, em que tinha uma cena de amor da Claudinha Ohana e o Marquinhos Winter, né? Em que eu fiz um foco, né, e botei uma lua no céu.
sei se você se lembra dessa lua. E ele virou para mim e falou, Aurélio, tá lindo. Mas cadê o cenário do Zé Dias? Eu olhei e falei, nunca mais fiz foco só, entendeu? Por isso que eu tenho até hoje a contraluz. Foi lá no Carteiro Poeta, onde eu fiz, não sei se você se lembra, que eu soube que teve um iluminador que foi para o palco para ver como eu tinha feito aquela luz. Eu achei maravilhoso a curiosidade dele quando eu fiz a luz da ciclovia. Você lembra que o Marquinhos Winter andava de bicicleta e a gente fez uma afinação com um PC que o Giga cortou cada máscara para completar o círculo onde o Marquinhos fazia a ciclovia? Lembro bem. Teve iluminador que foi para o palco para olhar onde é que estava, porque não era elipso, não, era PC. Entendeu? Isso foi obra do Giga. Esse garoto, seu Antônio Carlos, né? A mãe dele chama mais de Antônio Carlos, que é o Giga Ensá. Esse é o nome dele. É um garoto que eu devo muito do meu trabalho. São 23 anos ele me aturando. Puta merda, ele é um santo. Mas ainda bem que veio o Santiago, Santiago, filhote dele, e a Viviane, que confortam o Giga quando ele chega em casa. Não, o Giga é, cara, ele é incrível, é um puta ser humano também, um puta profissional. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem uma pergunta aqui do Jeff Illuminati, que ele está perguntando o seguinte, você já pediu para o diretor mudar alguma movimentação para favorecer a iluminação em algum momento? Não faça isso com a Miradade. Quem vai receber uma rasteira, meu amigo, que é terrível. É terrível. Não faça isso com a Mir, não. Porque o que acontece? Não tem isso. Eu posso chegar para um diretor e falar, olha, eu queria fazer uma que não seja a Miradade, tá? E com a Mir não propõe esse tipo de coisa. Entendeu? Não propõe porque ele não vai praticar luz, tem que mostrar o trabalho do ator. E ainda mais agora, e você, por exemplo, eu fazia a luz que eu pedi o Wilker, como eu falei com o Wilker, e ele aceitou a proposta, né? De fazer uma luz no rosto dele, mas nem fudendo. Com a Miradade, não. Mas existe, por exemplo, o Moacir. Eu posso chegar para esse cara que a gente debate muito a luz, em que ele fala para mim, tu vai fazer essa luz de viado, Aurélio? Eu digo, vou, porque eu acho que tem que entrar essa cor. Você não acha, não? Mas eu faço por isso tudo. Ele fala, então tá bom. Quando ele fala tá bom, é porque ele já aceitou a ideia. Ele já viu o porquê, já entendeu. Da mesma forma em que ele desbaixa a luz. Eu digo, assim, ninguém vai ver, mas não, essa hora eu quero que veja lá. Aqui eu não quero, não precisa mostrar muita coisa. Eu falei, o ator vai vir em cima de mim brigando, que eu estou tirando a lente. Ele falou, eu seguro. Eu falei, beleza, vamos fazer. Entendeu? Então, tem diretores que eu trabalho, que a gente discute luz, que eles me propõem alguma coisa. Eu peço aos diretores, me falem o que vocês querem do espetáculo. Não me dá essa responsabilidade de entender o raciocínio de vocês na plenitude. E fala sobre ele. Entendeu? Você até, mas Aurélio, eu não entendo técnica, eu não sei lá o que é uma luz estroboscópica. Eu falei, eu sei o que é uma luz estroboscópica. Se ela for uma puta batatada, entendeu? Eu vou te dizer, olha, eu já entendi o que você quer, mas não vamos usar a estroboscópica, vamos usar uma par LED fazendo o efeito estrobo. Você está me entendendo? Em vez de usar super estrobo, a gente usa a par LED para fazer. Então, é você coordenar as ideias da direção. E nem por isso a gente está discutindo se um está entrando no trabalho do outro. Isso é ignorância. É você ignorar o que é teatro. O meu irmão está falando aqui que ele fez uma montagem lá no CCBB, no Teatro 3, uma peça que o Aderbal dirigiu e que o Aderbal fez vocês... Que a gente fez você... boca.
Ele fez vocês tirarem e colocar a gelatina várias e várias vezes até que você começou a ficar puto. Mas não tenha dúvida, terminou a estreia desse espetáculo, a Derval foi para a cabine. E a gente ficou discutindo, falando, conversando. Não é nada de baixaria, mas a gente ficou discutindo as propostas. Eu me lembro que a gente ficou falando, de repente, uma hora a Marieta chegou lá embaixo, né? Era aquela plataforma ali, era a cabine. Ela falou: vocês vão ficar namorando muito tempo aí ou eu vou embora? Né? E foi Gafieira, a produção da Ana Veloso. Entendeu? E foi um trabalho que a gente fez, entendeu? Que eu não tenho isso não, gente. Eu respeito muito. Eu tenho que respeitar, entendeu? A proposta do maestro da história. Que adianta eu ser um grande solista se eu não tenho a batuta do maestro para dizer agora você? Entendeu? Então, não tem isso, ninguém é dono de nada, sabe? Eu não sou dono da luz. O espetáculo, ele vai ser feito por N sensações. E quando você encontra um uníssono nessas sensações, você tem o teatro na essência. Meu querido amigo, meu mestre. E aí, só para assim, a gente vai finalizar daqui a pouco, porque. Mas também vou ficar ouvindo falar, pô. tá louco. Agora tem muita gente que não sabe, né? Você é ator. Não, eu estive falador de texto. Né? Ator é uma coisa que o pessoal vai para as escolas de teatro, as faculdades e cursos, né? Eu tive numa primeira vez que eu subi no palco, né? Jardim das Cerejeiras. O Wallace está falando. Uma particularidade, eu acho que eu nunca coloquei isso para minha primeira mulher, a Aline, porque a razão que ela existe, que eu faço teatro. Eu fui ajudá-la, ela parou de fazer teatro e eu continuei. Né? Mas essa coisa, um dia eu fui na Praia do Flamengo 132. Esse é o endereço do antigo prédio da União Nacional de Estudantes, que foi derrubado pela ditadura, entendeu? Porque ele era um monumento de resistência. Tá? E a escola de teatro funcionava lá. Eu um dia fui ver uma peça lá dos alunos da escola, porque a Aline fazia, o nome da peça era O Exercício. Marília, Pedro e Gracinha do Júnior fizeram esse espetáculo. Então a Aline fez esse espetáculo e eu me lembro que eu estava sozinho no palco. Tinha uma cena que o ator se pendurava numa corda para fazer um balanço. Né? E aí eu peguei aquela corda e olhei a plateia. Não tinha ninguém na plateia. Aquilo me assustou muito. Eu me lembro que eu fiquei olhando e não digo, isso não é para mim. E veio a possibilidade de ajudar a Aline no primeiro infantil dela. E aí foi, isso começou em 76, 77, 78 foi aí realmente o ponto de partida. Mas eu nunca falei com ninguém sobre esse meu diálogo interno, mas quando o Luiz Fernando Lobo me convidou para fazer A Luz do Espetáculo e ser um falador de texto, eu disse para ele: tá louco? Ele disse: não, o nome da peça é Companheiros, Aurélio. Eu quero que seja feito por companheiros. Foi o argumento dele. E depois veio Morte e Vida Severina, em que eu fui o mestre Carpina, e que eu acabei em Portugal, no Castelo de São Jorge, iluminando aquele castelo. Meu Deus do céu, foi uma história tão boa para mim de saber capaz
de estar num país estranho, mesmo com a mesma língua, mas eu me lembro do menino que me ajudava lá, o português, em que ele só dizia: queres mais? Queres mais? Já tem mais de 5 quilômetros de cabos espalhados por aqui. Queres mais? Queres mais? Eu digo: quero mais. Lá em Portugal eles não chamam elipse, né? Eles chamam projetores de recorte. Né? E nós fizemos aquele espetáculo maravilhoso, circo. E eu fazia, era o Tatá que fazia a luz aqui oh, meu Deus do céu, do grupo de voz do quarteto em si, o Milton Du, não era o nome dos 4? Puta. Tinha o quarteto em si. Ai, gente, ajudam aí. Bom, mas o iluminador deles aqui no Brasil foi para Portugal. E foi o Tatá, que era iluminador aqui, mas acabou indo lá para Portugal. E eu operava o primeiro ato do espetáculo, que era um espetáculo itinerante no teatro, no Castelo, em que eu já fazia com a roupa, o figurino do Carpina. MPB4. MPB4. O Binho falou aqui. Obrigado. Quem foi? O Binho. O Binho está. Tinha que ser o Binho. Botar a gente no nosso lugar. Né? Mas o Tatá fazia a luz dele, foi para lá, eu soube que ele estava lá, ele soube que eu estava lá, me procurou e me ajudou. Graças a Deus, ele que fez toda a produção de locação de equipamento, me ajudou muito. E eu operava o primeiro ato, que era num pátio. Eu estava numa torre lá do castelo, em que eu via o pátio. Depois, ia para o segundo pátio. Eu dizia para ele: Tatá, segura agora que eu vou descer. Quando o espetáculo passava para ter a cena no segundo pátio, eu já era o Carpina. Severino, retirante, deixa agora que lhe diga. Não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais faltar fora da ponte da vida. E aí embora, né, o Severino retirante. João Cabral de Melo Neto. Caraca, cara. Bom, depois eu vim para cá e fizemos aqui no Brasil, no Teatro São Caetano, o Morte e Vida Severino. E depois o safado do meu compadre, entendeu? Chegou para mim e disse: você vai fazer o mordomo do Jardim das Cerejeiras. A Bárbara Teodora, o comentário dela do meu trabalho como falador de texto foi: muito jovem e saudável para o papel. E depois fiz o Santa Joana que eu contracenei com Antônio Pedro Borges. Gente, que prazer fazer uma cena com Antônio Pedro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É Santa Maria do Circo. E depois eu falei: não, chega, porque não dá mais. E graças a Deus eu tinha o meu trabalho de iluminador para continuar, não dava mais para fazer isso, não. Não quero, não. Qual foi o último espetáculo que você viu de um colega que você tenha gostado? O Carmine está perguntando. O Carmine hoje disparou tudo, né? O que é isso? Você não tem vergonha na cara? Você não tem vergonha na cara? Mas eu vou dizer, eu acabei de fazer um espetáculo, foi no início do ano, chamado Bill Dog 2, em que recebi... a gente não tem mais crítico aqui, mas um blogueiro, né, falou que o meu espetáculo, que não tem para ninguém... Eu falei: mas porque o cara é meu amigo, cara. Mas ele que eu não tenho para ninguém, porque os iluminadores que vão ter que trabalhar muito para tirar os prêmios da minha mão. Isso é um absurdo, né, de falar isso, mas ele gostou muito. Então, uma produtora falou: Aurélio, eu fiquei bestificada com o seu trabalho. Nesse meu trabalho, que todo mundo gostou, graças a Deus. Aliás, o diretor, né, e o produtor gostou muito, graças a Deus, que aí pagou. Pouco, mas pagou.
E nesse espetáculo tem uma luz que eu falei o autor dela, que eu estava copiando essa luz, que eu tinha visto no espetáculo. Tá? Os impostores, foi no teatro... Filha, foi impostores, pelo amor de Deus, lembra pro velho. Escreve aí. É porque a luz é da Luzia. Ah, a luz é da Ana Luzia. Da minha filha. Eu fiquei bestificado, entendeu? Com aquela luz que ela fez e por uma luz final, que é a cena da... Ela está falando no teatro ginástico. Os impostores teatro ginástico. Em que eu falei para todo mundo, tem uma cena que o menino abre o portão lá do fundo do teatro, que é, eu não sei, botou meia dúzia de lâmpadas lá atrás, com fumaça. É apoteótica a entrada do cara. É apoteótico. Ter colocado o refletor lá atrás, eu já tinha colocado. Eu já tinha usado. O Frota, o Alexandre Frota. Meu Deus. Gente, Deus do céu, numa cena com a aguinha caindo, iluminando ele. Amores de Verão, o nome da peça. Então, mas a luz que ela fez a cena da serra é tão simples, mas que ficou tão... Eu digo, caceta, que coisa maravilhosa. Na hora que ela passava, o Marcelo Neves fez um som maravilhoso de serra elétrica, né? E ela entrava com uma só pá, entendeu? Foco 2, não, com a lente 2, né? E iluminava com vermelho, o famoso vermelho. Entendeu? Então tem 4 ou 5 mortes, entendeu? Que acontecia nessa luz. No Bill Dog, você tem 3 mortes, e que o ator fazia a cena, e olhava para o céu, olhava para o alto, e tem lá, não são um só par, foco 2, mas tem 2 fresnezinhos que iluminam esses 3 assassinatos em homenagem à luz da minha filha, que foi a luz que eu mais gostei. Todo mundo elogia outras coisas, mas eu achei tão fantástico, tão simples, tão... E é o final da história, né? Gostei. Ela fez uma outra luz, eu digo, é como disse Renatinho Machado. Ele estava em Portugal, conseguiu voltar, né, que ele está dando aula lá, o Renato Machado. Mas ele me falou, sua filha é top no Rio de Janeiro hoje. Eu agradeço muito a ela poder ter ouvido isso, porque no Saia, eu me lembro, com outra luz que ela fez, com a Vilma Mello, mulher do Binho, né? Aquela atriz maravilhosa. Ô, neguinha esperta, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Já compartilhamos alguns espetáculos. Mas a Ana Luzia fez uma luz que eu disse para ela no final. E disse com sinceridade, filha, eu não sei fazer essa luz que você fez. Entendeu? E eu acho que uma das maiores alegrias minhas, artísticas, é ter uma filha que entendeu o que é iluminar teatro. Sabe? Esse coletivo. Ela é uma pessoa querida pelo meio. Sabe? Amo muito essa menina. É um dos meus tesouros. Eu tenho 3 tesouros. Meu filho, querido Marcelo, minha filha concorrente, Ana Luzia. Como que foi para você? Meu neto maravilhoso, Tiago, que ela me deu. Como que foi para você, no ano retrasado, cara, ser indicado ao Shell junto com ela? Ué, a gente não foi, já não teve, repetiu depois no Cebetige? Sério? Eu estava com meu neto no colo, no teatro, porque eu sabia que ela ia ganhar.
porque é a tal história, gente. Não é pelo trabalho dela, mas o fato de ter Ana Luzia, entendeu? E que, quando teve no prêmio CBTIG, em que falou in the winner is, né? Ana Luzia, eu dei um berro, porque o Inácio até se assustou, entendeu? E quando eu abracei a minha filha, o Clóvis Levi, um autor, diretor de teatro, que dirigiu, se chovesse, As Quatro Patas do Poder, que Jorginho fez à luz, quando eu comecei a trabalhar, o Clóvis falou, então eu pensei que você fosse matar a sua filha. Eu digo, por quê? Eu digo, não, porque você deu um abraço nela que não largava. Eu digo, pois é. É o coração, é agradecer. Sabe? Ela está dizendo aqui que te levou para o palco, né? Hein? Ela está dizendo que te levou para o palco, né? Não, ela me levou. Ela me carregou, porque ela disse, eu não vou subir sem você ir. Né? E é a tua história, o velho é conhecido, né? E graças a Deus, eu não acho que eu não agrado a gregos e troianos, não. Mas, vamos dizer assim, tem mais gregos do que troianos. Tem que gosto do velho e isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande. Sabe, ser agradecido a vocês por vocês me entenderem dessa forma. Mas que a gente vai ter que se reformular, vai. Eu acho que eu não tenho tempo para isso. Né? Mas muita coisa vai rolar debaixo dessa ponte depois desse evento que nós estamos passando. O que você acha, quando você diz que a gente vai ter, nós temos que nos reformular, né? O que você entende, o que você acha que seria essa reformulação? Como que você vê que ela poderia ser? Mas não tenha dúvida que a gente vai ter que se reformular, inclusive, porque o teatro ele tem uma coisa de não querer se aproximar, né, da técnica do vídeo, do cinema. Né? Ele tem uma coisa, não, teatro é arte viva, então não podemos, mas acontece que nós vamos ter que reformular, porque nós vamos ter que reestruturar o nosso fazer teatro com a adição dessas novas informações, a partir, inclusive, quando a luz de show, né, se modificou. A luz de musical, você faz um musical e não usa um movie light, desculpa, você é despejado, você é colocado para fora, você é alijado. Por quê? Porque a leitura, o raciocínio visual do povo mudou. Entendeu? Como antigamente, você sabia que você rompia o ano novo aqui no Brasil, mas há 12 horas atrás já tinham rompido no Japão, que lá já era o primeiro dia, já as primeiras horas do primeiro dia. Então, hoje, você vê o foguetório da Austrália na hora, ao vivo e a cores, e não através de vídeos, não, você está vendo as coisas acontecendo. Então, isso vai provocar uma forma da gente se reestruturar tecnicamente. E aí, gente, volto mais uma vez o velho a falar. Quanto maior for o seu conhecimento técnico, mais asas você dá à sua criatividade. Velho, você está certíssimo, né? E óbvio que todas as pessoas aqui, o Luiz, todo mundo está dizendo que você vai durar muito, eu tenho certeza disso. Não, olha aqui, é porque eu estou aqui, ó, quase 7,2, agora em julho, né? Mas corpinho de 71,5, meu filho. Tá tomando muita Coca-Cola ainda? Nossa, graças a Deus. Coca-Cola, pão com mortadela. Eu infartei tem 11 anos atrás. Mas depois de uns 6 meses eu voltei meu pãozinho com mortadela e cigarro, 20 anos que eu não fumo. Mas café eu não consegui largar.
Velho, eu queria agradecer por esse bate-papo. Foi uma aula de vida, foi uma aula de teatro. Você é um artista completo. Eu acho que a Ana Luzia, ela está galgando esse espaço e está com muita competência chegando no lugar que está chegando, por ter tido a oportunidade de ter nascido sua filha e ter aprendido com você o que é este fazer, o que é este ofício. Eu não sou seu filho, quer dizer, enfim, tive com você, e o que eu tenho a dizer é te agradecer publicamente tudo aquilo que, como você disse, não gosta que o que você aprendeu, né? Enfim, mas o que você me mostrou, a direção que você me deu. Você foi a minha faculdade e tudo que eu consegui e tenho conseguido com a luz, você pode ter certeza que tem muito da sua inspiração dentro dos meus trabalhos. Eu me inspiro em você e penso, na maioria das vezes, o que o Aurélio faria e faço. Então eu só tenho a te agradecer. Essa foi, para mim, a live mais importante, porque as pessoas tiveram a oportunidade de ter um encontro com o teatro, na sua essência. Obrigado. César, só dizer para quem está me conhecendo agora, eu sou um... Falabella me chamou para fazer a Luz do Veneza, foi o meu último prêmio Michel. O meu primeiro, só não te cortando, o meu primeiro trabalho com você foi South American Way, com a direção do Falabella, no Antigo Scala. Ave Maria! Meu Deus do céu, aquele que o Peixoto, o Anderson Peixoto, dormiu na cadeira e quase que ele quebrou a coluna, porque ele sentou e foi dormindo, caiu para o lado, ficou esquisito para Dedéu. Mas o South American Way, que o Guigo operou a luz, que Tiaguinho Mantovani operou o canhão. Gente, mas o que eu quero dizer, ô César, é que Falabella, quando me chamou para fazer a Luz do Veneza, um dos argumentos dele foi: Aurélio, eu quero que você faça essa luz porque você é kit, você é piegas. E eu quero isso nesse espetáculo. Né? E eu não sei se eu sou kit, sou piegas, não. Mas, gente, é muito bom trabalhar nisso. Se você tem uma visão no que você está trabalhando. Não é o que você faz. Né? Porque no que você entende, você é um processo natural. Você vai fazer. Entendeu? E a única inveja que eu tenho dos novos que estão aí, porque eles vão ter muita estrada, entendeu? Nesse campo. E um dia eu vou estar afinando a luz lá no céu. E pode um dia que vocês olharem e virem um arco-íris ou olharem para uma noite enluarada, pode ter certeza que o velho vai estar lá afinando a lua, afinando o sol, para mostrar isso para vocês. Tá? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Filha, teu pai te ama. Todos nós te amamos, cara. Muito obrigado. Um beijo. Foi uma aula de teatro. Tá, beijo. Pelo amor de Deus.